Abra a Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 18. Aleluia. Abre o coração para ouvir a palavra, para receber a palavra de Deus. A palavra fiel. A palavra que cumpre na vida de todo aquele que crê. Ontem eu pregava a palavra e falava sobre as promessas de Deus na nossa vida. As promessas de Deus, elas são fiéis, elas vão cumprir na nossa vida. Se a gente tomar atitude e dar condição para essa promessa de Deus cumprir. Por exemplo, eu sempre gosto de citar o Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo, um dos preferidos de muita gente, né? Principalmente quando a pessoa precisa de um livramento, sempre está lá orando o Salmo 91. Só que nós precisamos conhecer a palavra de Deus completamente. Por que o Salmo 91 foi escrito? Foi escrito para poder inspirar a vida de muitas pessoas a buscar a Deus e fazer de Deus o seu esconderijo. Aí no Salmo 91, no versículo 1, logo já vai dar toda a condição para que o Salmo se cumpra na vida da pessoa. E diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí vai falar o salmo inteiro, cheio de bênçãos de livramento para nós. Mas a condição está no versículo 1, né? Que tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Assim todas as promessas de Deus. Quando Deus nos promete, quando Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á, ele diz: todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. Foi Jesus que falou essas palavras. E nós precisamos crer para acontecer na nossa vida, porque Ele é fiel para cumprir. Mas o diabo, sabendo disso, sendo nosso adversário, sendo nosso inimigo, e não gostando de nós, e não querendo que a gente se realize na vida e receba de Deus o que Deus promete, então ele vai trabalhar para nos enganar. Jesus falou: aquele que pede, recebe. Aí muita gente fala: Deus já conhece o meu pensamento, Deus já conhece a minha necessidade, não precisa nem pedir a Deus. Muita gente às vezes é enganada, não precisa nem pedir, porque ele já sabe do que eu preciso. Mas na verdade Jesus falou que todo que pede, recebe. Então, para que a gente não venha receber, o inimigo vai colocar na mente de muitas pessoas que não precisa pedir, porque Deus já conhece. Mas a palavra está dizendo que precisamos pedir, que não precisa buscar, né, que pode ficar acomodado mesmo, porque Deus sabe onde me encontrar. Eu posso ficar em casa ou em qualquer lugar, mas não, eu já vi na Bíblia que muitas passagens onde fala que aquele povo que precisava buscar a Deus, que era do povo de Deus, eles sempre estavam na casa de Deus buscando o Senhor, lá na casa do Senhor. Precisamos buscar para que nós possamos encontrar, buscar e de todo o coração. Não pode buscar de qualquer maneira. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13, está escrito assim: Deus falando: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É deixando todas as outras coisas de lado e buscando, e tendo Deus como alvo da minha busca, de todo o meu coração. Se não for de todo o coração, não vou encontrar Deus. E aí então, a palavra do Senhor, ela fala que as promessas de Deus, elas são fiéis. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Aconteça o que acontecer, ninguém vai mudar isso, irmãos. Ela vai cumprir. Como Deus falou, Ele é fiel para velar sobre a palavra dele, para cumprir. Falou com Jeremias no capítulo 1. Então nós precisamos então estar atentos para que a palavra de Deus então ela venha nos abençoar. Mas o inimigo, sabendo que nós temos que tomar atitude, ele vai trabalhar para que a gente não tome atitude e para que não aconteça nada daquilo que Deus falou. Deus é fiel para vir e fazer. Mas será que Ele vai nos encontrar esperando a promessa cumprir na nossa vida? Depende de cada um de nós. A obra de Deus, ela é completa e ela deve ser completa na minha vida e na sua. Então aqui a Bíblia fala no versículo 18, capítulo 18 de Lucas, versículo 18, vai falar de um homem rico que veio procurar por Jesus, porque ele tinha uma curiosidade, ele tinha uma pergunta para fazer para o Senhor. Ele tinha uma pergunta, ele queria saber uma coisa muito importante. Ele queria saber o que o mundo inteiro precisa saber, o que eu preciso saber, o que você precisa saber, o que todos precisam saber. Ele fez uma pergunta até inteligente para o Senhor Jesus. O versículo 18 diz assim: certo homem de posição perguntou Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então, primeiramente o jovem chegou e perguntou para o Senhor Jesus, já elogiando Jesus:
fazendo uma média com o Senhor ali, né? Como se Jesus precisasse que alguém fizesse média com ele. Nós temos que ser sinceros com Deus, porque Deus conhece o nosso coração, já conhecia o rico, já sabia o que ele queria. Na verdade, ele queria ali que o Senhor Jesus, então, passasse a mão na cabeça dele ali e bajulasse a ele, porque ele era rico. Mas não, com Deus não funcionam essas coisas. Com Deus é tudo ou nada. Nós precisamos abrir o nosso coração e ser sincero com Deus e já falar logo a verdade. Está sentindo dor, fala com Deus que está passando necessidade, fala com Deus que está, e assim por diante. Nós precisamos ser sinceros com Deus, abrir o jogo mesmo, porque Deus já conhece. Quando nós mentimos para Ele, Ele sabe que nós estamos mentindo. E na oração pode abrir o coração para Deus, que Ele é um amigo que não vai contar nada da sua vida para ninguém. Então aquele jovem tinha uma curiosidade, mas ele chegou ali fazendo uma média para Jesus. Então Jesus já logo repreendeu aquele homem. Primeiro ele não respondeu a pergunta. Primeiro ele falou com o jovem o seguinte. Ele falou: bom mestre, o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Irmãos, Jesus falou uma coisa muito interessante aqui, ó. A nossa salvação não vai ser por causa das nossas obras. Não é por causa que eu ajudo todo mundo que eu vou ser salvo. Não. Eu só vou ser salvo se eu me arrepender dos meus pecados. Eu só vou ser salvo se eu me arrepender para receber o perdão de Deus para entrar no céu. Porque salvação não é pelas obras, salvação é pela fé. Salvação é pela atitude de me arrepender dos meus pecados para receber o perdão de Deus. Aqui ele falou para o jovem o seguinte: por que você está me chamando de bom? Não existe um bom senão um que é Deus. Então, se não tem ninguém que é bom, como é que as minhas obras podem me salvar? Não pode. Bom é só Deus. Ele está dizendo aqui na palavra. Mas aí então ele fez uma pergunta bem inteligente. Se você tivesse a oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente hoje, saber que Ele é o Filho de Deus, o que você perguntaria para Ele? Certamente teria muitas perguntas, não teria? Muitos pedidos para fazer. O jovem fez uma pergunta inteligente. É uma pergunta que cada um de nós tem que fazer. O que fazer para herdar a vida eterna? Saber que a vida eterna é uma herança. Herança se dá para quem é filho, não é verdade? Mas a Bíblia diz que todos pecaram e todos se separaram de Deus. E ninguém age como filho de Deus verdadeiramente, porque desobedeceram a Deus. Então Jesus, ele sendo o filho unigênito do Pai, ele veio e deu a vida por nós, para que nós sejamos adotados nele, para termos direito à herança da vida eterna. Aquele homem chegou perguntando o que fazer para herdar. Ele não falou o que fazer para ter. Ele, de certa forma, ele já sabia que a vida eterna é uma herança dada até para quem não merece, mas se a gente receber pela fé, abrir o coração, Deus nos dá a vida eterna por herança, por amor que Ele tem, pela graça dEle. Amém? E se Ele dá a vida eterna, que é o bem maior, quanto mais as outras coisas, então, que são menores. Você entendeu? A saúde, a cura, a libertação, os bens materiais, as coisas que nós precisamos aqui na terra. Se Ele dá a vida eterna de graça para quem não merece, quanto mais as outras coisas ainda. Então, ele logo respondeu para o jovem o seguinte, no versículo 20. Primeiro ele rebateu o jovem ali, repreendeu o jovem ali, porque o jovem chegou elogiando e falou: não, ó, ninguém é bom senão um que é Deus. Então você está equivocado, jovem. Eu não aceito esse tipo de chantagem. Não. Você não precisa vir para cá fazendo média comigo, não. Você precisa saber de uma coisa. Você precisa saber que bom é só Deus. Teve um homem chamado Nicodemos também, que foi procurar Jesus, estava com vergonha dos amigos dele ver ele com Jesus. É uma atitude que muitas pessoas também tomam. Tem vergonha de ser chamado de crente, tem vergonha de que alguém sabe que está frequentando uma igreja evangélica, mas na verdade nós não podemos nos envergonhar de ter o nome de crente, porque é só o crente que vai entrar no céu, irmão. O crente é aquele que crê na palavra de Deus, o crente é aquele que obedece a palavra de Deus, o crente é aquele que aceita a direção que Deus dá pela palavra. Esse é o crente. Tá, como é que eu vou me envergonhar? Isso é uma honra para mim. Então esse Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um homem importante lá naquela região. Ele foi procurar Jesus também de noite, e ele chegou falando, ele fez igual o jovem rico fez. Ele chegou lá fazendo uma média com Jesus, falou: ô mestre, nós sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Já foi fazendo ali um elogio a Jesus, mas Jesus conhece o coração da pessoa. Jesus já foi logo dizendo: olha,
se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, não adianta me elogiar e não mudar de vida. Ele falou com ele o seguinte: se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus é esse tipo de pessoa que fala logo a verdade para mim e para você. Ele não me engana não, ele não te engana não. Ele fala logo a verdade porque ele quer nos ver libertos. E é só a verdade dele que pode libertar o homem. Nós precisamos renunciar esse mundo mau, esse sistema de mentira, esse sistema de engano que é um laço jogado sobre a nossa vida para nos puxar para a condenação eterna. Mas Jesus é a mão de Deus estendida na terra para nos levar para o paraíso de Deus, longe do sofrimento que esse mundo impõe sobre a nossa vida. E nós temos a chance de receber Ele aqui na terra ainda, para nos livrar desse mundo mau, em nome de Jesus. E aqui a palavra do Senhor fala que Jesus começou a responder a pergunta do jovem no versículo 20. Jesus começou a responder falando dos mandamentos. Ele diz assim no versículo 20: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Irmão, todos esses mandamentos aqui, eles são os mandamentos que, resumidos, eles querem dizer amar o próximo como a si mesmo. Esses mandamentos que Jesus falou aqui, são todos os mandamentos relacionados com o amor ao próximo. Aqui, ó: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Isso aqui é mandamento. Sabe quantos são mandamentos? Mandamentos são 10. Está escrito lá em Êxodo 20. Está escrito em Deuteronômio também 5. Está escrito lá sobre os mandamentos. Eu fico olhando hoje como as pessoas estão vivendo sem compromisso com Deus. Quando eu estudava, quando eu estava ainda no primário ainda, a gente ganhava uma Bíblia, uma Bíbliazinha vermelha, chamada Bíblia da Criança, para poder ensinar, né? Ali eu aprendi sobre os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus. Hoje já não se fala muito sobre isso aqui. Essa é a verdade. As escolas hoje estão ensinando coisa errada muitas vezes, né? A escola é muito importante para as crianças, é muito importante para a gente aprender muita coisa. Só que o que está querendo infiltrar nas escolas, quando a gente vai olhar, está completamente contrário aos valores da vida que estão na palavra de Deus. Nós precisamos então estar mais interessado em aprender do que Deus ensina. Na verdade, os mandamentos são 10, mas eles se resumem em 2, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São os 2 mandamentos. Só que aqui, a palavra do Senhor, ela está dizendo aqui que Jesus só falou de mandamentos referentes ao amor ao próximo. Por quê? Porque a Bíblia diz que se eu não amo o meu próximo que eu vejo, como eu posso amar a Deus que eu não vejo? Então a Bíblia diz que se eu digo que eu amo a Deus e odeio meu irmão, eu sou mentiroso. Por isso que Jesus falou aqui sobre o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Aí ele começou a falar com o jovem sobre esses mandamentos aqui, ó. Aí o jovem então replicou no versículo 21: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Irmão, entre observar e obedecer existe uma diferença muito grande. Entre observar e cumprir existe uma diferença muito grande, não existe? Observar é simplesmente ver aquilo que está ali sendo colocado diante de mim. Agora fazer é tomar atitude. E as coisas de Deus é tomar atitude. As coisas de Deus, Deus aceita uma fé que me faz tomar atitude. Essa é a verdade. Quando eu creio, mas não faço nada para demonstrar a minha fé, essa fé passa a ser inútil na minha vida. Essa fé passa a ser inválida na minha vida. Essa fé passa a ser uma fé morta, uma fé sem obra, uma fé que não agrada a Deus. Entende? A Bíblia diz que aquele que não crê em Deus, que não dá crédito a Deus, faz dele mentiroso, porque Deus falou a palavra dele, empenhou a palavra dele, para que a gente venha obedecer, para que a gente venha acreditar, para que a gente venha fazer segundo aquilo que a gente entendeu na palavra do Senhor. Deus está buscando mais e mais pessoas que se interessem em aprender os caminhos que Ele está ensinando. Porque andando nos caminhos de Deus, o mal não vai poder nos atingir. Andando nos caminhos de Deus, o mal não vai poder tocar na nossa vida. Hoje eu vim falando ali na estrada, conversando com a minha família, falando sobre isso aí. A pessoa que obedece a Deus só tem a ganhar. A pessoa que anda nos caminhos de Deus, ela só tem a ganhar. Porque os caminhos do Senhor, o inimigo não pode tocar na pessoa que está nos caminhos do Senhor. Ele pode tentar a pessoa, ele pode até tentar fazer alguma coisa contra a pessoa, mas Deus não deixa ele fazer aquilo que ele quer fazer. Então o caminho da obediência é o caminho melhor que a gente tem para andar nele.
Eu tenho que falar que quando a gente vai falar sobre obedecer a Deus, as pessoas demonstram um desinteresse maior. Quando o caso é receber de Deus, então a pessoa recebe com alegria. Por quê? Porque ela acha que ela está aqui só para receber, mas na verdade não. Nós estamos aqui para honrar a Deus e para obedecer o Senhor. Quando nós honramos e obedecemos, Deus se sente mais à vontade de abençoar cada um de nós. Amém? Então esse jovem chegou fazendo uma pergunta até inteligente: o que fazer para entrar no céu? Irmão, se você tivesse a oportunidade de perguntar isso para Jesus, você não perguntaria para ele que é dono do céu e que veio de lá, o que fazer para entrar lá na vida eterna? Você perguntaria e gostaria de saber, mas quando Jesus te desse a direção, você não faria o que Jesus falasse ali? Falaria ou não? Faria ou não faria? Eu faria. Eu procuraria fazer. Mesmo que tivesse sendo difícil para mim, eu pediria a ele força, mas eu ia fazer. Porque eu quero entrar no céu, todo mundo quer entrar no céu, todo mundo quer ir para o céu. Mas Deus nos dá a chance de viver um pouco do céu ainda aqui nessa terra. Você acredita nisso, irmão? Quando a pessoa está viciada nas drogas, quando a pessoa está na bebida, quando a pessoa está nos vícios, quando a pessoa está sofrendo, ela entrega a vida para Jesus, há uma transformação na vida dela, irmãos. Ela já está ali, já participando um pouco do céu aqui na terra. Ela experimenta um pouco do céu aqui na terra quando ela experimenta a paz da presença de Deus, a alegria da certeza de que um dia ela vai poder estar com Deus no céu, no paraíso. E outra coisa, irmão, a maior alegria que uma pessoa pode ter é quando ela tem a consciência dela limpa, irmãos. Consciência limpa é a maior bênção que a pessoa pode ter na vida. Todo mundo está falando, ela fez, mas dentro de você, você sabe que você não fez, você tem paz no coração, irmão. A pior coisa que tem é a culpa. Eu até estava ouvindo uma pregação que fala sobre isso aí. Deve ser difícil quando uma pessoa mata alguém. Quando uma pessoa faz uma coisa terrível, a justiça pega, a pessoa vai lá, mas de repente o juiz talvez pode até absorver a pessoa, perdoar a pessoa ali, tirar a culpa da pessoa, a pessoa nem vai para a cadeia. Tudo bem, ela não vai para a cadeia, mas ela fica presa pela própria consciência. É pior ainda do que ela fosse para a cadeia, porque a consciência ela é uma prisão, ela é uma cadeia, que a pessoa pode ir para onde ela for, e enquanto ela não for livre daquilo ali, ela não vai ter paz na vida. E muita gente está dessa forma hoje, irmãos. Muita gente está vivendo dessa forma hoje, presa pela própria consciência. Mas pode se libertar, porque somente há uma coisa que pode nos libertar do peso da culpa, que se chama o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder de limpar a nossa consciência. Então aqui a palavra do Senhor está dizendo que ele respondeu para o Senhor Jesus. Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então a palavra do Senhor fala no versículo 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Ele pediu a prova da obediência do jovem aos mandamentos que ele disse que observava desde a juventude. Presta atenção aqui nessa palavra. Ele falou que ele tinha observado. Então Jesus, para provar que esse jovem realmente estava atendendo a tudo ali que ele tinha observado desde a juventude, ele pediu uma prova. Então, se você realmente ama o seu próximo como a si mesmo, você tem muito dinheiro, você tem muita riqueza, tem muitas propriedades, tem muitos bens. Então, se você tem amor então por eles, então faça uma coisa, vai lá e vê tudo que você tem. Mas na verdade era um teste. Era um teste que Jesus estava fazendo com aquele jovem ali. Vai lá e vê tudo que você tem e distribui com os pobres. Quando Jesus falou isso para o jovem, aí ele falou assim: terás um tesouro nos céus, depois vem e segue. Quando Jesus falou essa palavra com esse jovem, ele ficou muito triste. Diz a palavra no versículo 22. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Mas as riquezas não duram para sempre. Ainda que aquele jovem tivesse saído para fazer aquilo ali, irmãos, ele ia ser recompensado de uma forma grandiosa. Eu pergunto para a igreja hoje: será que aquele jovem ainda está por aí? Em algum lugar do mundo hoje, vivo? Não está. Será que as riquezas dele ainda estão aí, permanecendo, perdurando? Não, não estão. Tudo acabou. Ele teve uma grande oportunidade de salvação naquele dia, recebeu uma direção que ele precisava ali, e Jesus, com certeza, se aquele jovem tivesse disposto a ir fazer o que Jesus mandou, Jesus nem teria deixado ele fazer. Sabe por que não? Porque a palavra fala sobre Abraão. Abraão foi o homem chamado pai da fé na Bíblia. E a Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão dar a ele um filho que eles não podiam ter. Abraão e Sara, que era sua mulher, já era avançada em idade. Presta atenção na palavra aqui. Mas eles queriam ter um filho, mas não podiam ter, porque a mulher era estéril. Mas aí Deus veio e fez uma promessa que eles iam ter um filho.
e naquele filho todas as nações da terra iam ser benditas. A bênção de Abraão viria sobre Isaac, que seria o filho, e assim todas as nações da terra em Isaac seriam abençoadas. Foi a promessa que Deus fez. Mas logo em seguida Deus pediu para Abraão o filho dele. Ele deu o filho para Abraão, mas depois ele pediu o filho para Abraão. Ele falou: vai, pega o seu filho que você ama, e vai num monte que eu vou te mostrar, e ali você vai oferecer seu filho em sacrifício a mim. Agora presta atenção que desafio, irmãos. Aqui na verdade Deus não pediu a Abraão, não foi os bens dele não, como Jesus pediu para o jovem rico aqui. Veja que ele pediu foi o filho, irmãos. O que vale mais, os bens ou um filho? O que vale mais, os bens ou um filho? É claro que um filho vale muito mais. Quanto é que custa o seu filho? Não tem preço, irmãos, não tem dinheiro que paga. Mas aqui, na verdade, tanto Abraão como o jovem rico, eles estavam sendo ali, naquele momento ali, testados, porque Deus é o mesmo. Ali era Deus que estava pedindo a Abraão seu filho, e aqui era Jesus, o Filho de Deus, que é o mesmo Deus que estava ali também pedindo o jovem rico ali, uma prova da fé dele. Na verdade ele estava provando o jovem rico, se realmente ele acreditava, se realmente ele observava de verdade os mandamentos, se realmente ele era fiel aos mandamentos, se realmente ele amava o próximo como a si mesmo. Então ele pediu uma prova. Quando Abraão resolveu levar o filho para sacrificar, Deus resolveu então poupar Isaac e falou: não precisa mais fazer isso aí, porque agora eu sei que você teme a Deus. E então deu o livramento. Se aquele jovem fizesse a mesma coisa, você acha que Deus também, ali na pessoa de Jesus Cristo, não teria evitado que aquilo acontecesse? Porque ele estava querendo provar o que estava no coração daquele jovem. Deus quer provar o que está no seu coração. Onde está o seu coração? Em quem que está o seu coração? Se é nele, se é no dinheiro, se é no emprego, se é nas pessoas, ou se é em alguma coisa daqui dessa terra, ou é em Deus, irmão. O meu coração tem que estar em Deus. Quando o meu coração está em Deus, eu entrego a minha vida para Ele, sem pensar duas vezes, irmão. Basta eu entender que Ele é importante para mim, que eu coloco o meu coração nele, eu obedeço o que Ele fala, que eu entendo aqui na palavra. Por quê? Porque o meu coração está nele, porque Ele é importante para mim. Jesus falou que onde tiver o meu tesouro, aí também estará o meu coração. Onde é que está o seu tesouro? É no carro que você tem, é na casa que você tem, é no emprego que você tem, é no filho que você tem, é na família que você tem, é em alguma coisa ou é em Deus? Se o seu tesouro está em Deus, então o seu coração está em Deus. Mas se o teu tesouro está em alguma coisa dessa terra, também o seu coração está nessa coisa. Mas sabe de uma coisa, tudo vai passar, mas o Senhor vai permanecer. E se o seu coração estiver no Senhor, você vai permanecer também para sempre no Senhor, em nome do Senhor Jesus. E Deus vai te abençoar mais e mais. O desejo de Deus é nos abençoar, irmão. O desejo de Deus é nos ver curado. O desejo de Deus é nos ver próspero. O desejo de Deus é nos abençoar poderosamente, irmão. Tem muita gente que fala que riqueza do diabo. Quem já ouviu falar isso? Tem muita gente que fala que riqueza é do diabo. Não, riqueza do diabo. O diabo deu riqueza para não sei quem. Como que ele vai dar uma coisa que ele não tem? Se ele é ladrão, como é que ele vai dar coisa que ele não tem? A Bíblia diz que riqueza e honra vem de Deus. Deus é o Deus da prosperidade. Deus é o dono do mundo, irmão. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de tudo. É Ele que é rico. É Ele que enriquece e empobrece, diz a palavra. E Deus quer que a gente viva uma vida abundante aqui nessa terra. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 20, versículo 19, parece, não estou lembrando aqui o versículo, mas diz assim, ó: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Agora, se não quiserdes, o que Deus pode fazer? Nada. Tudo depende de abrir a mente, abrir o entendimento, irmãos. O que nós não podemos ser é escravo da riqueza, escravo do dinheiro. Esse jovem aqui era escravizado pelo dinheiro. E a coisa que faltava para aquele jovem ali era tirar o coração dos bens dele e colocar o coração no alvo certo, que é em Jesus, para que ele pudesse ter a vida eterna. Nós precisamos fazer isso. Tirar o nosso coração do alvo errado e colocar no alvo certo, para que a gente venha ter verdadeiramente aquilo que a gente precisa na vida. Em nome de Jesus. Mas ele não quis fazer isso aqui. Ele saiu muito triste. E aí Jesus então falou para aqueles discípulos que estavam ali. O versículo 24 diz assim: e Jesus, vendo assim triste, diz: dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Presta atenção. Dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Que coisa. Aí quando eu era criança eu ficava imaginando um camelo passando no fundo de uma agulha.
É possível isso acontecer, irmão? Não é possível. Mas Jesus falou que é mais fácil um rico, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque geralmente quase todo rico é escravo da riqueza que tem. Não é que Deus está condenando a riqueza, Ele condena a atitude da pessoa colocar a riqueza acima dele e ser escravo dela, irmãos. E aqui a palavra do Senhor está dizendo. E os que ouviram isso disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Glória a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Presta atenção nesse versículo 28 aqui, ó. Jesus falou: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga. Irmão, eu prego o evangelho primeiramente com o objetivo de ver a igreja salva, porque esse é o objetivo maior de Deus. O meu primeiro objetivo não é ver você recebendo bênçãos aqui da terra. Primeiramente o meu objetivo, eu já comecei aqui a pregação falando sobre o bem maior, que se chama salvação das nossas almas. A salvação faz com que as outras coisas sejam realidade na minha vida e na sua. E Jesus falou uma palavra forte, ele falou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então as outras coisas são coisas que vão ser acrescentadas na minha vida e na sua, se primeiro eu buscar o reino de Deus e a justiça dele, em nome de Jesus. Mas aqui a palavra do Senhor vai falar, aqui logo em seguida, que o apóstolo Pedro ele falou: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Ou seja, eu ouço a palavra de Deus e entendo que eu preciso fazer uma coisa, e logo eu vou e faço aquilo. Eu entendo que eu preciso tomar uma decisão, eu logo vou e tomo essa decisão. Eu estou deixando o meu modo de viver, eu estou deixando os meus hábitos para trás, eu estou renunciando a mim mesmo, as minhas vontades, os meus desejos. Eu estou deixando de fazer o que eu quero fazer, estou deixando de fazer o que eu gosto de fazer por uma direção que eu recebi de Deus. Eu estou deixando para trás o meu tipo de vida que eu considerava importante para poder seguir Jesus agora. Quando Jesus passou onde o apóstolo Pedro estava pescando, juntamente com o irmão dele, Jesus simplesmente passou e falou: vem e segue. Como ele passou na minha vida um dia e disse para mim seguir a ele. Aí ele tomou a decisão, deixou tudo lá onde ele estava pescando, deixou o barco, deixou as redes, deixou tudo ali e seguiu Jesus. Só que seguiu Jesus confiando que coisas maiores, coisas melhores eles teriam com Jesus. Promessas maiores, riquezas maiores teriam com Jesus. Mas aí a palavra do Senhor diz que naquele momento ali, naquela oportunidade, o apóstolo Pedro logo tomou a palavra e falou: Senhor, presta atenção aqui, nós deixamos tudo e te seguimos. Quando a pessoa se torna um crente, irmãos, ele se torna uma pessoa diferente. É uma pessoa que passa a ser desprezada pelo mundo, é uma pessoa que passa a ser humilhada pelo mundo, é uma pessoa que passa a ser diferente, completamente diferente. Tem muita gente que não quer pagar esse preço, não. Tem muita gente que fica em cima do muro. Por quê? Porque não quer pagar o preço de seguir Jesus, e por isso não decide nada, por isso não decide o que vai viver daqui para frente. Presta atenção que tem muita gente em cima do muro e Deus está chamando, Jesus está chamando para descer do muro e tomar essa decisão. O culto passado aqui falava sobre isso aqui, sobre Abraão, quando ele teve que tomar a decisão de deixar a terra dele. Você precisa deixar o seu tipo de vida e viver aquilo que Deus está determinando na palavra, para você agradar a Ele, alcançar o paraíso eterno e alcançar as bênçãos do Senhor por herança. Então o apóstolo Pedro perguntou para ele: e nós, Senhor? Nós deixamos nossa casa e te seguimos. Versículo 29, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Presta atenção na promessa do Senhor Jesus Cristo aqui. Quando eu entrego minha vida para Jesus Cristo, irmão, eu estou deixando muitas coisas para trás. Por exemplo, eu fui de uma família tradicionalmente religiosa, cresci num ambiente de tradições religiosas. Por exemplo, eu já falei um pouco sobre o meu testemunho aqui. Quando eu ainda estava com uns 10 anos de idade, a minha família tinha 2 pessoas que eram do espiritismo, 2 tias minhas. A gente frequentava o espiritismo ali, pensando que era uma coisa que
Estava certo, estava normal, que não tinha nada a ver. E quando foi um dia, tem uma entidade lá que falou comigo que eu ia desenvolver também para o espiritismo, que eu era médium e tal. Só que Deus, Ele tinha um plano para mim, que eu iria pregar a palavra da verdade.